Olá a todos e a todas, eu sou a Abigail. O tema que eu escolhi foi o que houve com a Guiné-Bissau após a independência. Eu me inspirei no capítulo 9 de estudos e o livro que eu usei como referência foi a tese de doutorado de Tiago Soares. O título é Desafios à Paz na Guiné-Bissau, o papel da etnicidade na reforma do setor de segurança. Eu também escolhi um recorte bem específico. Eu escolhi o pós-independência até mais ou menos 2003. Em 24 de setembro de 1973, a Guiné-Bissau ela se tornou a primeira colônia da África a declarar a independência de Portugal. Só que o processo de descolonização só aconteceu no ano seguinte, a partir de 25 de abril de 1974, que foi quando o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, com representante, com Aristides Pereira como representante, passou a negociar com Portugal, que era representado por Mário Soares. E entre 6 e 17 de maio de 74, eles se reuniram e acordaram o cessar-fogo. Mas foi só a partir de 26 de agosto de 1974 que foi assinado o Acordo Argeu, em que Portugal reconheceu a Guiné-Bissau como um país independente. Após a independência, o principal desafio era harmonizar ambos os lados da disputa, porque parte dos soldados da Guiné-Bissau eles lutaram contra a independência e parte lutaram a favor. Só que o partido que ganhou, o partido que conseguiu declarar a independência, que foi o PAIGC, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, ele se firmou no poder como um único partido e alicerçou o Estado inteiro ao redor dele. Ele se impôs como um Estado autocrático de esquerda, e nós sabemos o que acontece quando há um Estado autocrático. Ele passou a perseguir pessoas, a perseguir rivais políticos, a perseguir antigos soldados, antigos líderes de governo, e estima-se que de janeiro de 75, quando eles começaram a perseguir inimigos políticos, até 1980, cerca de 500 mil de pessoas morreram. Então, o que houve em 14 de novembro de 1980, esse Estado caiu. Houve um golpe militar dirigido por Nino Vieira, e esse golpe militar ele tinha bases no seguinte: a economia ia mal, o Estado ainda era uma república nova, então era muito delicado, era uma democracia muito delicada que não era bem democracia. Mas a economia ia mal, educação ia mal, poucas pessoas sabiam ler, heranças do período colonial elas continuavam, elas se perpetuaram, poucas pessoas sabiam sequer falar português e a educação era feita em português. E o que aconteceu foi, a população estava insatisfeita, em 1980, Nino Vieira derrubou o governo e a história se repetiu, porque ele, junto com os outros militares, implantaram outra ditadura, uma ditadura militar, e dessa vez eles tinham o aval da comunidade internacional, porque a situação já era uma situação de ditadura, só que era uma ditadura de esquerda. Então, a história se repetiu. Eles perseguiram opositores políticos, mataram pessoas, a economia não se recuperou, tinha muita corrupção no Estado, era um Estado muito corrupto.
E a população também estava insatisfeita porque não tinha educação. A economia em si da Guiné-Bissau, desde o pós-independência, ela sempre foi muito... Ela nunca foi muito estável, eles sempre estiveram em crise, digamos assim. Sempre foi muito arrodeada de crises o tempo inteiro. A economia sempre foi ruim. Só que quando esses golpes aconteciam, tinha toda uma quebra de confiança, ou toda uma confiança renovada da população de que as coisas iam mudar. E não mudavam, que foi isso que aconteceu. Então, o que foi que houve? Em 98, teve uma acusação de tráfico de armas contra o brigadeiro Assoumani Mané. Estima-se que essa acusação ela foi falsa, era como uma perseguição política. Era uma perseguição política, porque nesse caso específico o que acontece é o seguinte, em casos anteriores também. Na Guiné-Bissau tem muitas disputas internas entre as etnias. E a etnia dos Balantas é uma etnia que ela se firmou no poder, muito recentemente. Ela se firmou no poder e ela se mantém assim, mas sempre houve um conflito entre essa etnia e outras etnias. E todas as disputas internas que aconteceram, que ajudaram o Estado a se tornar mais frágil, tem também como base essas disputas internas entre as etnias diferentes. Aí o que aconteceu? O brigadeiro Assoumani Mané era de outra etnia e ele foi acusado, estima-se que falsamente, e foi afastado. Então ele liderou uma revolta e eles derrubaram Nino Vieira em 98, em 7 de junho de 98, até o ano de 99, que foi quando tiveram eleições. E nas eleições de 99, quem ganhou foi Kumba Yala, que era da etnia dos Balantas, e ele se tornou o presidente da república. Só que a situação não melhorou em nada, continuou do mesmo jeito. Ainda era um estado muito corrupto, ele tomou muitas decisões de forma autoritária, se legitimando com base no poder que ele acreditava que ele tinha, com base no que o povo tinha dado para ele, né? Porque as pessoas votaram nele. Ele confiou muito nisso, ele tentou se legitimar em relação a isso. E o que foi que aconteceu? Mesma coisa, economia ruim, as pessoas insatisfeitas, a situação era ruim, a educação era ruim, saúde, o básico para as pessoas já era muito ruim. Então, em 2003, teve outro golpe militar, só que dessa vez dirigido pelo general Veríssimo Correia de Seabra. Teve outro golpe militar e Kumba Yala foi deposto. E houveram as eleições posteriores, as de 2005. Quem ganhou foi outro representante dos Balantas, e é uma etnia que ela se manteve no poder, que ela tem tentado se manter no poder. Como um livro complementar, eu vou indicar o livro de Paulo Freire e Sérgio Guimarães, que é África Ensina a Gente, que é um livro sobre Paulo Freire em outros países falantes de língua portuguesa. Fala um pouco sobre a situação da Guiné-Bissau, fala um pouco sobre outros lugares em que tinha muitas etnias que falavam muitas línguas diferentes, e como foi que ele lidou com essa situação e como era lidado com essa situação na época, para se aprofundar. O livro também de Tiago Soares tem muito mais coisa que pode ser aprofundado, que pode ser dito, e eu faço essa recomendação também. E eu agradeço a todos por terem assistido a minha apresentação. Obrigada.